Muito bom. É bom mesmo, Lala. Testemunho fantástico. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 110. Se puder deixar aberto aí, ou o Dani quiser colocar aqui para a gente, Salmo 110. Eu não sei se eu reconhece, não sei se você, esse salmo aí, ele é um salmo que aparece no Novo Testamento inúmeras vezes. Jesus o menciona, o cita, o trabalha, Pedro utiliza, o escritor da carta aos Hebreus, Paulo menciona em diversas partes esse salmo. Esse é um salmo, eu diria, enigmático. Ele tem questões aí muito, como é que eu posso dizer? Um salmo que tem praticamente 3.200 anos e à medida que o tempo foi passando, esses séculos todos, ele foi levantando muitas perguntas na mente dos judeus. Por exemplo, num determinado ponto do Salmo, ele diz que há uma pessoa, há um ser, cujo sacerdócio não vem dos levitas, não é um sacerdócio levítico, um sacerdócio que vem anterior aos levitas, é um sacerdócio que vem de uma figura também enigmática, uma chamada Melquisedeque. Então esse é um salmo diferente, bem diferente mesmo, e ele vai aparecer, como eu disse, de diversas formas no Novo Testamento. Eu queria conversar com vocês a respeito dele. Mas antes, eu queria te fazer um convite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, peça ao Espírito Santo que esteja falando com cada um de nós aqui. Não peça a Deus que fale com você, peça a Deus que fale com cada um de nós que Ele trouxe aqui nessa manhã. Nosso Deus, muito obrigado. É o Teu Espírito quem nos traz a esse lugar, é o Teu Espírito quem fala conosco, é o Teu Espírito que se manifesta na comunhão, é o Teu Espírito que nos exorta, nos consola, nos anima. Então que seja assim, Pai, que a dureza do nosso coração não impeça o Senhor de nos falar, de nos ensinar, de nos animar, de nos dar direção. Em nome de Jesus. Muito bem, olha comigo lá então, por favor, o Salmo 110. Vou achar aqui. A mesa ficou pequena aqui. Diz assim. Interessante, está entrando. Agora sim. O Senhor disse, Salmo de Davi, esse é um detalhe muito importante, parece desnecessário esse comentário, mas vocês vão entender a importância dele. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor, assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O Senhor estenderá o cedro do seu poder desde Sião. Domine no meio dos seus inimigos. No dia da sua batalha, o seu povo virá voluntariamente, com santo poder, desde o romper da alvorada, os seus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou fazer uma pausa aqui um minutinho. Queria destacar aqui, antes da gente conversar, antes da gente começar, algumas expressões que não são expressões do nosso dia a dia. Por exemplo, estrado dos pés. Talvez isso não seja algo claro para vocês, talvez isso não seja da sua e da minha cultura. O que é o estrado dos pés? Naquele tempo em que os tronos eram constituídos, era muito comum um trono ser colocado, por exemplo, o trono de Salomão era um trono que ficava no alto de 6 degraus. E mesmo assim o trono também era alto. Então era para não deixar o pé da pessoa tipo o meu aqui, né, balançando, colocava lá um apoio para os pés. O apoio para os pés era o estrado dos pés. Simbolicamente falando, muitas das vezes em que um rei dominava um povo, ele pegava o rei dominado
e colocava por baixo dos pés, como quem apoia os pés nas costas do inimigo, ou seja, fazia do inimigo o estrado dos seus pés. Outra expressão que está aqui, uma expressão que talvez também passe batido para cada um de vocês aí, é o cedro. O cedro aparece em todas as culturas antigas, aparece na Mesopotâmia, entre os caldeus, aparece no Egito, aparece na Palestina, entre os reis. Não necessariamente naquelas culturas as pessoas eram chamadas de reis, mas havia um líder lá. Então o faraó era um rei, não era chamado de rei, rei é uma expressão que surge depois. Abimeleque é uma expressão também associada a reis ali. E aí, em geral, uma das características, por incrível que possa parecer, por estranho que possa parecer, a característica principal do rei não era uma coroa. A coroa surge muito depois da nossa história. Mas o cedro, aquele cajado de diversas formas, às vezes com imagens, acompanhava a mão direita dos reis, daqueles tronos que estavam ali. Então, só para dar uma noção aqui do Salmo e o que ele mostra para a gente em vários dos seus aspectos. Esse Salmo, esse especificamente, faz parte de um conjunto de salmos, dos 150 salmos que a gente tem, esse faz parte de um conjunto de salmos chamados de salmos régios. O que são salmos régios? São salmos que mencionam direta ou indiretamente o rei de Israel. Isso aparece muitas vezes. Desde o segundo salmo, Salmo 2, ao Salmo 110 e vários outros, aparece essa figura. O rei aparece ali, porque dentro de uma cultura que é teocrática, ou seja, dentro de uma cultura em que Deus é o Senhor, o rei é o representante do próprio Deus entre eles. Então, várias poesias, vários salmos são colocados e esse rei aparece aí. Por isso, é um salmo chamado de Salmo Régio, ou também Salmo Messiânico. E aqui, eu queria fazer alguns comentários com vocês e volto no Salmo daqui a pouco. Não esqueci não, daqui a pouco eu volto no Salmo. Algumas coisas, às vezes, elas vão entrando na nossa forma de pensar e nas nossas expressões e às vezes a gente não tem muita noção a respeito delas. Por exemplo, quando a gente diz assim, Jesus é o Cristo, o que será que nós estamos querendo dizer? Não sei se vocês já perceberam os quadros que os pintores da Idade Média pintaram. Muitas das vezes em que a crucificação aparece em cima na cruz assim, uma sigla, INRI. Lembram disso? Né? Segundo o texto de João, segundo o Evangelho de João, Pilatos, quando crucificou Jesus, mandou colocar em 3 línguas lá, em hebraico, em latim e em grego, essa expressão. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E aí os judeus, de uma forma geral, falaram, não, ele não é nosso rei, não. Pilatos diz, o que eu escrevi, está aí, nas línguas daquela cultura lá. Muito bem. A expressão rei, que está lá, INR, é rex, rei, faz parte daquela cultura lá. No entanto, olha que coisa interessante, ao ser traduzida para o grego, é Cristo. Então é rex no latim, é Cristo no grego e é Messias no hebraico. Então, de novo, quando Pilatos escreve lá, INRI, Jesus de Nazaré, porque havia muitos Jesuses naquela época, né? Jesus é Josué. Então, Jesus de Nazaré, rei, rex em latim, Cristo em grego, Messias em hebraico. As 3 línguas estão lá. E é isso. E aí eu queria chamar a sua atenção para a expressão Messias. Quem é o Messias? O Messias é aquele que foi ungido. Então, vamos voltar um pouco na nossa história. Quando a gente volta na história, lá atrás, não sei se vocês se lembram disso, quando o primeiro rei de Israel aparece, o profeta Samuel é chamado por Deus e fala assim, o povo pediu um rei, ok, nós vamos entregar um rei para eles. Como é que nós vamos caracterizar o rei? Profeta, vai lá, enche um chifre com óleo, com azeite e derrama sobre a cabeça daquele que eu vou te mostrar. Esse é o primeiro rei de Israel, Saul. Saul é rejeitado e aí o mesmo profeta Samuel faz a mesma coisa com Davi. Bem mais adiante, já no final da vida de Davi, um outro sacerdote, já não é mais Samuel, é Zadok, faz a mesma coisa com Salomão. Então a marca do rei, todos eles, não é uma coroa, como eu disse, mas é uma unção. A expressão Messias é o ungido. Então veja, Messias ou ungido, se você quiser traduzir para o grego é Cristo, se você quiser trazer para o latim é rex, e para nós o que isso significa? Uma única coisa, o rei.
Ok? Tá claro isso? Voltando ao Salmo. O Salmo fala de um rei. Ok? Fala de um ungido. Fala a respeito de um Messias. Só que aconteceu uma coisa muito importante. E aí eu entro na mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aconteceu uma coisa muito importante na história desse povo. Na história desse povo, quando o profeta unge Davi, ou seja, quando Davi é reconhecido tanto pelo sul quanto pelo norte, tanto por Israel tanto para Judá, como o rei, Deus entrega para Davi uma promessa. Ele diz assim: não vai faltar um rei na sua dinastia. Isso é interessante. Essa promessa é absorvida de forma muito profunda pelo povo de Israel, junto com uma série de outras promessas. Então, a promessa de Deus a Davi e ao povo é: a sua dinastia nunca será interrompida. Então, Davi, você vai gerar um filho, que vai gerar um filho, que vai gerar um filho, e nesse trono que está aqui em Sião, que está aqui em Jerusalém, eu vou reinar o mundo todo. Um filho seu nunca vai sair desse lugar. Só que tem um detalhe: isso foi sempre assim? Entenderam? Há uma promessa do próprio Deus, através do profeta, dizendo: a sua dinastia não será interrompida. No entanto, muito depois de Davi, séculos depois de Davi, nós sabemos da história de um rei, o rei Nabucodonosor, que invade Jerusalém e mata aquele que seria a continuidade, que seria a continuação da dinastia de Davi, o rei Zedequias. Quando isso acontece, junto com uma série de outras coisas, o povo para e fala assim: ué, e agora? Além de sermos retirados da nossa própria terra, símbolo de quem nós somos, além do nosso templo, aquilo que simbolizava a nossa segurança, aquilo que simbolizava a própria presença de Deus entre nós ser destruído, ainda por fim, não há mais um rei da linhagem de Davi? E aí eu entro onde eu quero com vocês hoje aqui. Esse foi o período do exílio, o período em que as pessoas foram exiladas, os judeus foram levados para a Babilônia. Esse foi, seguramente, um dos piores períodos, um dos períodos mais difíceis na história de Israel, que tem períodos muito difíceis, de ponta a ponta. Na época em que o povo foi levado ao exílio, o profeta Jeremias compõe uma poesia linda, 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 chamada As Lamentações de Jeremias. Num determinado ponto, o profeta diz assim: o Senhor nos sacrificou, ou se você preferir, o Senhor fez de nós um holocausto. A mesma expressão que foi utilizada pelos próprios judeus depois da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus morreram. Era como se todos estivessem olhando e dizendo assim: há um holocausto, Deus está pegando o seu povo e está queimando em brasa viva. E é o próprio Deus que está fazendo isso. Nesse momento, quando coisas muito difíceis acontecem nas nossas vidas, nós fazemos perguntas. E nós também damos respostas. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Muitas vezes, quer seja porque a estação da nossa vida nos leva para esse lugar, quer seja porque uma tragédia aconteceu nas nossas vidas, quer seja porque alguma surpresa negativa veio do dia para a noite, nós fazemos perguntas. Todos nós. E essas perguntas são respondidas. Nós também damos respostas a essas perguntas. Quando esse povo foi levado para o exílio e perdeu, e a dinastia de Davi, a linhagem de Davi foi interrompida, eles começaram a reler esses salmos. Eles começaram a reler os salmos que falavam do rei, que falavam do Messias, que falavam do ungido, sinônimos. Pensaram: e agora? Como é que é isso? Será que essa parte da palavra de Deus perdeu o sentido? Então, quando esse povo entrou num período muito difícil, eles fizeram perguntas e eles trouxeram respostas. Deixa eu abrir um parêntese. Quando nós vivemos situações difíceis nas nossas vidas, quer seja porque uma contingência veio, quer seja porque algum elemento externo veio, ou simplesmente por causa da estação própria da vida, porque tem estações que envolvem verão e tem estações que envolvem inverno. Concordam? Então é parte da vida. Nesses momentos, nessas estações, nós fazemos perguntas. E essas perguntas podem nos levar a um nível de profundidade maior. Podem nos levar a reler as Escrituras. Nesse momento,
no exílio, os judeus se voltaram para os Salmos e começaram a reler os Salmos com outro olhar, com outro nível de profundidade. Começaram a olhar e falar: e agora? Que rei é esse? E aí a gente chega nos dias do Novo Testamento. Quando nós chegamos nos dias do Novo Testamento, a expressão dos evangelhos de uma forma geral é a seguinte: havia uma expectativa enorme a respeito da chegada daquele que seria o Davi espiritual. E aí surge essa expressão, o Messias, e junto com ele, uma enorme expectativa. Na história desse povo, esse período, um pouco no final do Antigo Testamento e início do Novo Testamento, dá origem entre os judeus a uma expectativa que se transforma num estado. As pessoas literalmente estavam num estado de expectativa a respeito da chegada do Messias. E aí constantemente um Messias se levantava aqui, um Messias se levantava ali. E os estudiosos ficavam prestando atenção: bom, mas espera aí, como é que será que vai ser? Bom, vamos ver as Escrituras. As Escrituras dizem que ele é de Belém, ele é de Judá. Interessante, joia. O que mais? Bom, vamos analisar, vamos ler. Algumas coisas vão acontecendo, algumas interpretações, como eu disse, em momentos difíceis a gente lê a Bíblia com mais profundidade. Em estações próprias da vida nós olhamos para os textos com muito mais cuidado e atenção. Algumas das pessoas perceberam o seguinte: olha, interessante, olha, aqui no texto de Malaquias diz que o Messias carrega na borda da sua veste o poder de cura. Olha que coisa interessante, é uma profecia, é uma promessa. Lá no profeta do final do Antigo Testamento, dizia: aquele que tocar a borda da veste do Messias, ou se você quiser, se quiser ser mais específico, aquele que tocar o tzitzi da borda da veste do Messias, vai ter os seus males curados. Muito bem. Num determinado momento, uma mulher percebe isso. Lembram disso? Num determinado momento, uma mulher olha para Jesus e fala: ele é o rei, ele é o Messias, ele é o ungido. Eu vivo de um mal incurável há anos. Vou fazer o seguinte: eu vou me esconder no meio da multidão e vou tocar na veste desse homem, porque ele é o Messias. E há uma promessa: se eu tocar na veste do Messias, eu vou ser curado dos meus males. E toca, como nós sabemos. Só que isso faz parte de um contexto. Quando a mulher toca, como nós sabemos, Jesus para tudo aquilo, que muita gente olha e fala: qual que é o sentido? Está um monte de gente encostando em você aqui, né? Como se muita gente estivesse esbarrando e Jesus fala: sim, mas alguém me tocou. É uma coisa diferente. Isso faz parte de um contexto bem grande. Esse contexto começa um pouco antes. Para nós, o primeiro milagre de Jesus é o milagre da transformação de água em vinho. Para Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro milagre de Jesus não é esse. Vocês se lembram qual é o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus acontece quando um leproso chega para Jesus e fala: o senhor pode me purificar? Vocês lembram do que acontece? Os milagres de Jesus não são para Jesus dizer que pode realizar milagre. Presta bem atenção no que eu vou dizer. As coisas milagrosas que acontecem nas nossas vidas não são para Deus dizer assim: tá vendo? Eu tenho poder. Os milagres de Jesus nunca foram para Jesus dizer assim: eu tenho poder de fazer milagres. Os milagres de Jesus são sempre apontando uma direção, são sempre apontando um caminho, são sempre dizendo algo. João termina o seu evangelho dizendo assim: Jesus realizou muitos milagres. Nós escrevemos esses, nós anotamos esses aqui com um objetivo: para que vocês creiam que ele é o Cristo, o Messias, o ungido. Então, os milagres de Jesus não são para dizer que ele tem poder para realizar coisas extraordinárias. Os milagres de Jesus são para que as pessoas creiam a respeito de quem ele é. Entenderam a diferença? Só que isso está dentro de uma cultura. Então, quando Jesus toca o leproso, várias coisas estão embutidas nesse toque. Primeira coisa importante: o leproso era considerado uma pessoa imunda. Isso não é uma consideração religiosa. Lá atrás, nos dias de Moisés, a lei dizia assim: olha, se você encontrar uma pessoa que está com escamação de pele, essa pessoa vai ser considerada imunda. Ela vai ser separada da comunidade. Por quê, gente? 3.500 anos, 3.700 anos. Já pensou?
o contágio, né? Um clã inteiro, né? Um clã inteiro podia desaparecer exatamente por causa de uma doença contagiosa. Por quê? Porque nem o povo de Deus depende de milagre para viver. Então pode ter leproso. Interessante isso, né? Os milagres são a exceção, não são a regra. Jesus andou sobre as águas? Sim ou não? Todo dia? Não, claro que não. Entendem? Esse detalhe é muito importante. Então, o leproso lá do Antigo Testamento era separado e era considerado impuro. Só que acontece um detalhe, como nós sempre fazemos. Nós seres humanos, começamos a dizer o seguinte: o leproso é um pecador. Isso não é bíblico. Isso nunca foi bíblico. O leproso é pecador, então ele tem que ser separado da comunidade. Ele fez alguma coisa, ou a família dele fez, ou alguma coisa aconteceu, ele precisa ser separado. E ninguém toca nele, porque se alguém tocar nele, vai ser impuro também. Muito bem. O leproso, nos dias de Jesus, era obrigado a andar com uns sininhos, assim, de tal maneira que as pessoas percebiam pelo som quando ele se aproximava, além de ter que ficar à distância. Quando Jesus toca o leproso, Jesus, entre aspas, passa a ser também um imundo. Só que o leproso é curado. E agora, quem que é imundo? Mas vocês se lembram o que Jesus diz para o leproso? Vai lá. Uma coisa que ele não fala para ninguém, só fala para o leproso. Vai lá, procura o sacerdote e oferece aquilo que a lei de Moisés mandou oferecer. Vai lá e oferece o sacrifício. Havia uma cerimônia linda no Antigo Testamento. No livro de Levítico tem uma cerimônia linda a respeito da pessoa que seria curada ou poderia ser curada de lepra. Só que tem um detalhe: isso nunca aconteceu. Quando isso acontece pela primeira vez, as pessoas começam a olhar: ué, não será esse o Messias? Porque se nenhum milagre foi realizado desse jeito e agora uma pessoa realiza, então surgiu no inconsciente daquelas pessoas uma coisa que era os milagres que só o Messias faria. Isso nunca foi bíblico, mas Jesus começa a conversar com eles a respeito disso. E começa a fazer coisas, como no caso da mulher, como no caso de uma criança que está morta, e de novo, Jesus toca a criança. Tocar um cadáver era também ficar imundo, era também fazer parte de uma impureza. Jesus não tem essa dificuldade. Um paralítico para vocês é alguém que cometeu erros, cometeu pecados e por isso ele é paralítico? Então, paralítico, queria te dizer, seus pecados estão perdoados. Pode levantar e ir embora, caminha. Todo mundo olha e fala: como assim? Quem que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Pois não, estou aqui, à vontade, muito prazer. E as pessoas estão olhando. Vai falar o quê? O paralítico era paralítico, ele levantou e andou. Vai falar o quê? Que os pecados não foram perdoados? É esse o jogo, é esse o detalhe que está aí. Muito bem. As coisas vão caminhando, as coisas vão fluindo. E aí, como eu disse, quando momentos difíceis acontecem nas nossas vidas, nós fazemos perguntas. Todo mundo estava fazendo perguntas e todo mundo estava dando respostas. E aí vem praticamente a última semana de Jesus entre nós aqui na terra. Imagino que vocês se lembram, Jesus chega em Jerusalém para passar os seus últimos dias. Lembram como é que é a entrada de Jesus em Jerusalém? A cidade para, né? Era Páscoa, cidade lotada, a cidade para completamente, as pessoas preparam um caminho para Jesus entrar e Jesus entra. Quando Jesus entra, é bom a gente perceber isso, tinha judeu de toda parte, judeu que nunca tinha ouvido falar a respeito desse tal Jesus. E as pessoas começam a perguntar: ué, quem que é esse? Está aí entrando, com essa barulheira toda, desse jeito. As pessoas perguntam, e eles perguntam, e eles respondem: quem é esse? E a multidão responde: esse é o profeta que vem lá da Galileia. Profeta que vem da Galileia. Beleza. Entra na cidade, entra em Jerusalém, começa a ensinar, faz uma bagunça enorme com aquela turma que estava lá mudando, cambiando as moedas do templo pela moeda romana. Jesus derruba as mesas e tal. E aí, eu queria te chamar a sua atenção. Ele começa a receber muitas perguntas. E eu vou voltar para o Salmo 110 agora. As pessoas começam a se aproximar dele e fazer perguntas. E ele sempre responde com uma outra pergunta. Então as pessoas chegam para ele e falam assim: você não está ouvindo o que essas crianças estão falando? Ele lhe diz: vocês nunca leram que da boca de crianças vai surgir o perfeito louvor?
E começa uma sequência de perguntas, várias perguntas. As pessoas começam a falar assim, os religiosos, de uma forma geral, começam, não vamos apertar esse cara. Vamos lá, vamos juntar, vamos fazer perguntas aqui. Então vai lá, pergunta para ele assim, e aí? É certo? Essa é uma pergunta sempre boa, né? Uma pergunta que começa com é certo, é sempre interessante. É certo ou não pagar imposto a César? Essa é a pergunta que é feita a Jesus, lembram? Qual foi a resposta de Jesus? Não. Tem uma pergunta antes. O que tem na moeda? Percebam? Antes de responder, ele pergunta. Quem está na moeda? E aí ele dá uma resposta que, se você prestar atenção, não é uma resposta. Ele diz, como vocês disseram, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E o que é de César e o que é de Deus? César tem alguma coisa que Deus não tenha? Estão percebendo? Ele não responde. Ele faz uma pergunta. E essas coisas vão continuando. A turma vai perguntando várias coisas para Jesus, né? Chega uma turma e pergunta assim, com que autoridade você está fazendo essas coisas? É interessante. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Sabe que coisas? Curando. Com que autoridade você faz essas coisas? Essas coisas que você está fazendo aí, você está curando um monte de gente, isso é um absurdo. Com que autoridade você faz isso? Aí Jesus fala assim, beleza, eu respondo para vocês, mas antes me responda, o batismo é de João, é do céu ou é da terra? Aí o pessoal se reúne e fala, se a gente responder uma coisa, se a gente responder, não, então não sabe. Não, também não respondo. E continua, né? Chega uma turma que não acreditava em ressurreição, porque, por incrível que pareça, entre os judeus havia uma parte que não acreditava em ressurreição, os saduceus, a elite. Chega perto de Jesus e fala assim, Jesus, tinha uma pessoa aqui entre nós, tinha um casal aqui entre nós, em que o marido morreu. E como a lei de Moisés diz, se o marido morre e não deixou uma descendência, então o irmão deve ter filho com ela. Pois é, ele tinha 7 irmãos, foram morrendo um atrás do outro. Não é nem mulher, né? Só uma cadeira elétrica, né? Vai tendo um marido atrás do outro, vai morrendo, né? Pois é, era um cara que estava aqui, uma mulher aqui entre nós, né? E aí? E aí, de novo, fazem a pergunta. Lá na ressurreição, ela é mulher de quem? Aí Jesus, no fundo, diz assim, pergunta que vocês estão fazendo não faz sentido. Porque vocês estão considerando que a vida eterna é como essa. Não é assim. E aí ele fala a respeito dos anjos, mas ele volta na pergunta de verdade. Ele fala assim, a respeito da ressurreição, vocês nunca leram? E continua, sequência. Aí chega um perito na lei, pergunta para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus responde, só que aí ele emenda. Então tá. Vou responder o maior dos mandamentos. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, e aí se você puder, está lá em Mateus 22. A pergunta é a seguinte, de quem o Messias, de quem o Cristo é filho? A gente vai voltar para o Salmo agora. E agora eu preciso da sua atenção. Como eu disse, há um enigma aqui. Jesus vai respondendo com perguntas, até que ele chama a turma, ele chama os mais preparados, ele chama os mestres da lei, pergunta, de quem o Messias é filho? Eles respondem na hora. Fácil, rapidinho. De quem o Messias é filho? Quando eles perguntam filho, gente, não é a respeito do pai, é a respeito do ascendente. O Messias descende de quem? Davi. Na hora, responde na hora. Aí Jesus pega esse salmo, e aí volta no salmo junto comigo, por favor. Salmo 110. Como eu disse, o salmo é de Davi. Se você prestar atenção, o salmo começa assim, ó. O Senhor disse ao meu Senhor. Quantas pessoas aí? 3 pessoas. Davi, que está descrevendo uma cena. Davi, que está descrevendo uma conversa. Então tem Davi. E tem mais 2 pessoas. Quais são? O Senhor e o meu Senhor. Se você prestar atenção, não sei se está aqui, na sua versão, isso. O Senhor está com letra maiúscula. Ok? Esse Senhor com letra maiúscula é o eu sou, é o Yahvé. É aquele que aparece a Moisés e se revela a Moisés.
A Abraão, Isaque e Jacó, Deus se apresentou como El Shaddai. El é Deus, Shaddai é Todo-Poderoso. Mas a Moisés, Deus se revelou como Eu Sou. O Eu Sou é Senhor com letra maiúscula na nossa tradução. Então vamos lá, de novo, pensa comigo, porque isso não é simples não, exige cuidado. Davi está descrevendo uma conversa. Então Davi é uma pessoa, está descrevendo uma conversa com duas pessoas. Quais são as duas pessoas? Yahvé e o que Davi chama de meu Senhor. Olha que coisa interessante. Davi descreve uma conversa entre Deus e um ser que Davi chama de meu Senhor. E a conversa que Davi está descrevendo é a seguinte: Deus disse para o meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado para os seus pés. Em outras palavras, esse que Davi está chamando de meu Senhor é um rei, está sentado à destra de Deus com os pés no estrado. O estrado são os próprios inimigos. E o Senhor vai estender o seu cetro de poder desde Sião. Então, voltando a Jesus. Jesus diz assim: Davi descende de quem? Desculpa. O Messias descende de quem? De Davi. Ué, mas Davi chama o Messias de meu Senhor. Se ele chama de meu Senhor, ele é anterior a Davi. E aí todo mundo fica calado. Ninguém tem resposta para dar. Então, eles vinham perguntando a Jesus, e aí Jesus vai respondendo com perguntas, até que chega uma hora em que Jesus faz uma pergunta e ninguém responde absolutamente mais nada. E aí? O Messias é descendente de Davi? Ou o Messias, na verdade, esse que nós esperamos, ele, na verdade, é anterior ao próprio Davi? E aí, quando Jesus cita o Salmo, ele faz questão de lembrar, esse Messias ainda recebe uma palavra muito importante. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todo mundo fica assim, sem entender, calado, parado. Acabou, ninguém fala nada. O texto diz para a gente assim: desse dia em diante, ninguém perguntou mais nada para Jesus. Nesse ponto que eu queria parar com você. As perguntas que Deus faz para nós não são perguntas para calar nossa boca. Bastava Ele pôr a mão na nossa boca. Se Deus quisesse nos calar, Ele calaria. Entende a pergunta? As perguntas que Deus faz para nós também não são porque Ele não sabe a resposta. Entenderam? Eu vou repetir. As perguntas que nós fazemos em momentos complicados das nossas vidas não são perguntas para ficar sem resposta. São perguntas para serem respondidas. Não são perguntas para nos calar. Quando Deus pergunta ao homem: onde que você está? Adão, onde que você está? É porque Deus não sabia? Deus não sabia onde que Adão estava? Quando Deus pergunta assim para Adão: Adão, quem te levou a fazer essas coisas? De novo, Deus não sabia? Quando Deus pergunta: Adão, o que você fez? Deus não sabia? Entenderam a pergunta? A pergunta não é para que Deus saiba. A pergunta também não é para nos calar. A pergunta é para ser respondida. Não é uma pergunta para simplesmente pôr a mão na nossa boca e falar: putz, acabou. Olha, Deus calou a boca de todo mundo. Não. Se Ele quisesse calar, Ele calava. A pergunta é para ser respondida. E essa pergunta que Jesus faz, o Novo Testamento responde de diversas formas. Como eu disse no início da mensagem, Pedro responde essa pergunta. Pedro diz assim para a gente, se você quiser, seria muito bom inclusive, se você quiser olhar em Atos, capítulo 2, bem no iniciozinho, na primeira mensagem de Pedro, Atos, capítulo 2, você vai perceber uma coisa que tem a ver exatamente com esse salmo. Capítulo 2, lá no verso 29. Só para te lembrar do contexto, nós estamos nos primeiros dias, nos primeiros momentos depois que Jesus sobe, depois que Jesus vai ao céu, e a turma está ali reunida, de repente nós encontramos o derramar do Espírito, aquela surpresa de pessoas que ouvem umas às outras falando como se fosse na sua própria língua materna, todo mundo surpreso, e aí Pedro se levanta e explica: olha, ninguém está bêbado aqui não. Começa a falar. Uma parte do que ele diz, versículo 29 é: irmãos, posso dizer com fraqueza
que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Olha, gente, Davi é um cara importante entre nós aqui, mas ele morreu. Está aqui o túmulo dele, está aqui entre nós. Ele, porém, versículo 30, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes assentar seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, não foi abandonado na mansão dos mortos, nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, olha só, aonde que Jesus está agora? Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele declarou: o Senhor disse ao meu Senhor. Lembram dessa? Salmo 110. Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Muito bem. Quem é que está assentado à destra de Deus nesse instante? O Filho, o Messias, o ungido, o Rei, o Cristo. Você pode dar o nome que você quiser. O fato é que ele está lá. E o que Paulo nos ensina a respeito dos inimigos é que os seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés. E o último desses inimigos é a morte. Se você quiser, vai dar tempo, porque nós estamos muito além. Dá uma olhada lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai perceber isso. Então entenda, esse que esteve aqui entre nós é aquele que de eternidade a eternidade foi esperado. É aquele que as nossas almas esperavam. É a resposta para todas as nossas perguntas mais profundas. E é a chance que a gente tem de se aprofundar na própria vida. Entenderam? A respeito dele, as Escrituras são muito claras. A respeito dele, nós já sabemos. Esse é o Rei que colocou todos os inimigos, todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. O último desses inimigos é a morte. O último dos inimigos a ser vencido é a própria morte. Todos estão debaixo dos seus pés. A esse Jesus que passou por nós aqui, e muitos não perceberam, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, versículo 36, que todo Israel fique certo de que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deixa eu fazer uma pausa aqui para te ouvir um pouco. Interessante, né? Porque quando você foi compartilhando, eu lembrei de uma pergunta, que era uma pergunta que introduz aquilo que eu tenho meditado, e que sempre foi uma pergunta que chamou a minha atenção, quando Jesus chega, né, para os discípulos e fala: ó, quem vocês dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E, obviamente, ali na resposta, começa com alguns personagens muito emblemáticos, João Batista e Elias. E depois tem um personagem que foi o que me fez, desde o início, tentar entender esse livro, que é Jeremias. Então, Jeremias e os profetas. Até que Pedro vai e fala: tu és o Cristo, etc. Mas Jeremias sempre chamou minha atenção, porque, diferente dos outros, ele não tinha uma marca tão evidente, né? Então, enquanto João Batista tinha todo aquele símbolo de humildade, de vestir roupas de saco, ir para o deserto, comer gafanhoto, Elias fazer fogo descer do céu, Jeremias não era esse símbolo tão vivo na mente, tanto dos cristãos, dos judeus e de todos aqueles até daquela época. E aí foi o primeiro livro que eu li desde esse início da minha caminhada. E em determinado momento, agora passando por uma fase, eu falei: eu preciso resgatar aquilo que estava lá nos meus princípios, lendo sobre um outro olhar aquilo que eu li um dia. Então eu fui ler o livro de Jeremias. E é engraçado porque Jeremias realmente é esse cara que chegou ao ponto de que, a hora que todo o povo é levado, toda a corte real dos judeus, dos israelitas, é levada ao exílio, e as suas lideranças também, Jeremias é deixado para trás. Ele era um cara que, dentre aquele povo, ele sequer chamava atenção no meio deles.
Mas, ao mesmo tempo, Jeremias tinha um papel fundamental naquele povo enquanto profeta. Porque não foi uma, duas, ou três, ou quatro, ou cinco vezes que Jeremias falou àquele povo, né? De que se eles não mudassem a vida deles, eles seriam levados ao exílio. E, inclusive, chegando a um determinado ponto de dizer, olha, agora não tem mais volta, vocês vão, Deus vai nos levar ao exílio. E é engraçado porque quando Jeremias fala a esse povo, Jeremias está falando sobre uma figura real, como a gente falou aqui, que é a figura de Josias. E que na linhagem dos reis, dos reinos divididos, na linhagem do reino do sul de Judá, Josias foi um bom rei. Ele era neto do pior rei. Ele era neto de Manassés, que foi um rei triste. Um rei assim, não tem nem como mencionar a maldade daquele rei. Mas Josias foi um bom rei. Josias, em determinado momento, toma posse de um pergaminho de Deuteronômio e começa a resgatar a cultura daquele povo de Judá, dos judeus. Então não era um povo totalmente perdido, como foi no tempo do seu avô. Então era um povo que, em tese, estava ali vivendo sobre as orientações, as ordens que estavam estabelecidas em Deuteronômio. Uma delas, o Shema, que era aquela frase, né, que todo judeu, até os dias de hoje, recita quase o tempo inteiro, que é: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então não é um povo totalmente aleatório e perdido, mas ao mesmo tempo estava ali Jeremias, enquanto um profeta, enquanto um homem de Deus, dando uma notícia péssima aqui para aquele povo, dizendo: olha, nós seremos levados ao exílio. E ele passa aí 20 capítulos, os 20 primeiros capítulos, 20 e poucos, anunciando esse exílio de Israel. E depois ele passa o restante, trazendo a esperança. Olha, nós seremos levados ao exílio, mas nós também teremos a esperança de que nós seremos trazidos de volta à nossa terra depois. Então, todo esse é o contexto de Jeremias, mas eu queria trazer aqui hoje, que é uma pergunta que Deus faz a Jeremias, e que se a gente lê o livro inteiro de Jeremias, a gente não vai ler a resposta dele. A gente só é capaz de ler a resposta de Jeremias se a gente entender a transformação dele ao longo do tempo. Porque em determinado momento, Jeremias, não sei quantos aqui já passaram por isso, e era uma fase que eu estava me sentindo assim, ele estava esgotado. Ele realmente chegou no ponto ali de que ele não sabia mais o que fazer. Mesmo tendo esse relacionamento com Deus, ele estava a ponto ali de abandonar suas vocações. E Jeremias tinha grandes vocações, por mais que ele não fosse esse cara emblemático na cultura, porque ele é chamado a ser profeta entre as nações. Encarregado por Deus com essa palavra. Mas ele estava desgastado. Ele estava realmente chegando ao ponto de não conseguir mais andar com suas próprias pernas. E nesse momento, ele, numa conversa com Deus, e uma conversa muito, vamos dizer assim, uma conversa bem aberta, de coração realmente disponível ali a Deus sondá-lo e verificá-lo. E Jeremias chega nessa conversa que está lá no capítulo 12. Se todo mundo puder abrir, para a gente entender essa conversa dele com Deus. Então, Jeremias capítulo 12, que diz o seguinte: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu plantastes, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás perto dos lábios deles, mas longe do seu coração. Tu, porém, me conheces, Senhor.
Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Então Jeremias, nessa conversa com Jesus, ele abre o coração e diz, Deus, eu sei que o Senhor é justo. Ele começa já afirmando que ele é justo, que a sua justiça está. Mas me explica então porque todas as coisas aparentemente dizem o contrário. Por que que o ímpio prospera? Por que que parece que a maldade tem sido assolando aquele tempo e assolando a todos nós? Me explica, Senhor. Porque eu não estou aqui conseguindo mais discernir o que é para eu fazer. Porque parece que quanto mais eu falo, menos resposta eu tenho desse povo. E lembrando que é um povo que não tinha dificuldade com o que Deus deu como ordem. Tanto que era um povo que conhecia Shema, que estava ali aprendendo de novo, resgatando a cultura de Deuteronômio. E o Jeremias vai dizer para a gente, que é o ponto principal do ensinamento dele, que olha, nós agora vamos circuncidar os nossos corações. Não seremos mais circuncidados, conforme Deuteronômio dizia, apenas no nosso prepúcio, mas agora também seremos circuncidados nos nossos corações. E ele só consegue isso porque ele, ao longo da sua vida, respondeu a uma pergunta de Deus. E essa pergunta está na sequência aí. E Deus responde para Jeremias, se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Essa é a pergunta de Deus para Jeremias. E essa tem sido a pergunta que eu tenho tentado responder diariamente com a minha vida, desde que um irmão meu foi lá e me despertou, o Cláudio, no momento que eu estava ali achando que eu tinha esgotado mesmo, todas as forças. O Cláudio foi, obviamente, um amigo que chegou e falou, olha, você está correndo com homens. E talvez com homens você está se sentindo já esgotado. E a hora que Deus te chamar para correr com cavalos? Essa expressão de Deus é um convite. Pode parecer, inclusive, que Deus está tendo uma exortação a Jeremias, e pode ser realmente que fosse, mas ela tem que ser encarada como o quê? Como um convite de Deus. Olha, pode ser que pelas suas forças e tudo que você tinha para entregar, você chegou no seu limite. Só que eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser como aqueles que correm com cavalos. Tem alguém aqui que, em sã consciência, conseguiria disputar uma corrida com um cavalo? Fala aí para mim, irmão. Às vezes aí você acha que você dá conta, fala, não, eu sou capaz. Então é isso que Deus está convidando cada um de nós. Venha cá, vamos correr com os cavalos. E Jeremias vai dar essa resposta através da vida dele. Porque Jeremias enfrenta todas essas dificuldades. Jeremias enfrenta a certeza de um povo que iria ao exílio. Jeremias enfrenta um povo que não ouvia ele de jeito nenhum. Jeremias enfrenta uma sociedade que olhava para ele e olhava para ele como um ser insignificante. E Jeremias nunca teve dificuldade com isso. Porque ele percebeu que Deus o chamou para correr com cavalos. E Deus nos chama para correr com cavalos. Não é para andar com os homens. Então não sei quantos passam por esse momento, mas Deus quer que você seja essa resposta. E aí é isso mesmo que eu queria trazer para vocês essa manhã. Para que realmente aqueles que estiverem cansados busquem um amigo para lembrar e não fazer um afago na nossa alma. Não um amigo para ir lá e passar pano e dizer, coitadinho desse homem. Mas que vocês tenham amigos que vão chegar para vocês e falam, beleza, está cansado, irmão? Então agora vamos correr com cavalos? Vamos fazer aquilo que você acha que você não dá conta? Vamos fazer aquilo que é intangível para a sua mente? E sabe o que é intangível para nós?
vencer a morte. O que é intangível para todo ser humano? Vencer a morte. Quando a gente fala sobre vencer a morte, a gente não está falando de alguém que sobrevive muito mais tempo do que precisava. Então, vencer a morte não é estar vivo quanto a existência. Vencer a morte é o Cristo, é cumprir aqui tudo aquilo que nós viemos para ser e fazer nessa terra. Independente, correr com cavalos. Esse é o convite que Deus fez para nós. Que a gente consiga vencer essa cultura da sobrevivência e comece a ser como aqueles que correm com cavalos e vencem a própria morte. Amém? As perguntas que Deus faz para nós, né? Você trouxe uma pergunta muito relevante, né? Essa pergunta, a pergunta de Jeremias respondida por Deus com uma pergunta do próprio Deus, né? São muitas as vezes, né? Quando Jesus recebe a briga de dois irmãos, ele pergunta: quem me fez árbitro entre vocês? Quem me fez juiz entre vocês? É uma pergunta para ser respondida. Quando Jesus conversa com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e as pessoas o deixam, ele pergunta para a mulher: ninguém te acusou? Também não. As perguntas que Jesus faz são para ser respondidas. As perguntas que Deus faz para a gente devem ser respondidas. E as perguntas ou melhor, a pergunta, né? Na verdade são duas perguntas que Deus faz para Jeremias, né? E aí, você acha que a vida é correr com homens? Eu estou te chamando para correr com cavalo. Você acha que a continuidade da pergunta é essa? Você acha que eu te chamei para ficar andando em terra firme? Não, eu te chamei para andar em terra que seus pés, inclusive, podem afundar. O pântano que está próximo do Jordão ali. Você acha que a vida é andar em terra firme? Estou te dizendo que eu te chamei para andar por sobre terra que não está firme. Te chamei para correr com os cavalos. Ou seja, eu te chamei para ir além das suas capacidades, porque aí você me conhece, sabe quem eu sou, que te levo muito além das suas próprias capacidades. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos cantar, Michel? Cantar uma música que fala sobre que Deus nos conduz, que Deus nos guia todo o tempo. Guia-me sempre, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Mais uma vez, guia-me sempre. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei com teu amor. É tua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, guia meus passos, Salvador.
sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. guia-me sempre, Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Ora por nós, Amém. Senhor, queremos orar hoje como aquele que te pede sensibilidade, Senhor. Porque sem sensibilidade, quando essa pergunta vier, quando algum amigo, algum conhecido vier fazer essa pergunta para nós, o nosso ego pode atrapalhar e dizer: olha, eu entreguei tudo que eu podia. Mas nos dê essa sensibilidade, Senhor, de saber que não foi para aquilo que eram as minhas forças ou a minha capacidade que o Senhor chamou, mas era para muito além delas. Não para que a gente seja reconhecido, glorificado na pessoa de quem somos. Pelo contrário, Senhor. Mas para que o milagre de corrermos com cavalos, de irmos além do que nós conseguimos, seja visto nessa terra e o Senhor conhecido através disso. Que esse é o convite do Senhor para nós. Então nos faça, Pai, sensíveis para perguntar aos amigos e também sensíveis, Pai, para entender o que é a resposta dessa pergunta em nossas vidas, Pai. Então que o Senhor renove os nossos ânimos. Renove os nossos ânimos, Pai, para a gente continuar caminhando e muito mais caminho, mais longo ainda do que um dia a gente sonhou, Pai. Em nome de Cristo Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Amém e amém. amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito te acompanhe de maneira especial durante essa semana. Você que faz parte dessa família, se sente responsável por ela e participa com a gente financeiramente, fique à vontade. Uma ótima semana, um ótimo domingo.